Psoríase sem fronteiras, tratamento para todos é o tema do Dia Mundial da Psoríase 2013, que foi assinalado na passada terça-feira, dia 29 de outubro. A data que se celebrou pela primeira vez em 2004 visa informar a população em geral sobre a doença e combater o estigma social, a discriminação e o isolamento dos doentes que sofrem desta patologia. Psoríase, assim é que é, para debater então na primeira parte do nosso programa. Antes disso temos uma reportagem para ver, porque ontem assinalou-se o Dia Nacional. A psoríase é uma doença crónica da pele que afeta 250 mil portugueses e mais de 125 milhões de pessoas em todo o mundo. Este ano o tema escolhido para assinalar o Dia Mundial da Psoríase é Psoríase sem fronteiras, tratamento para todos. É este então o tema a abordar nesta primeira parte e para isso eu conto aqui com a presença do Dr. Osvaldo Correia, é dermatologista e vem também representar a PSO Portugal. Doutor, seja muito bem-vindo ao consultório, muito obrigada por estar connosco. Estamos com 2 dias de atraso, por assim dizer. O Dia Mundial da Psoríase assinalou-se então na passada terça-feira, como eu comecei a minha introdução por dizer. Vamos perceber que doença crónica é esta doença da pele. Boa tarde, antes de mais. E, antes de mais, também, um pequeno só uma nota. É com todo o gosto que, digamos, a PSO Portugal representa bem os doentes com psoríase, mas eu não sou, digamos, membro da PSO Portugal como paciente, felizmente, mas ajudo a PSO Portugal ou colaboro com todas as ações ou iniciativas. Em termos de, a Sociedade Portuguesa de Dermatologia tem colaborado ativamente com a PSO Portugal na dinamização de informação, sobretudo de informação, não só das pessoas que têm psoríase, mas da população em geral, até para fazer o diagnóstico precoce e para permitir a inclusão com uma forma o mais normal possível, porque é assim que tem que se fazer, de todas as pessoas que têm psoríase, que não escolhe nem idades, não escolhe socioeconomicamente ninguém, e de facto temos geneticamente condicionada. De facto a psoríase não é uma doença contagiosa. Isso é importante dizer, não é, fundamental. doutor? Porque como é uma doença de pele, as pessoas acham que se tocarem ou se estiverem próximas vão ser contagiadas. Não é contagioso. Isto parece muito importante passar lá para casa. É muito importante, até porque hoje em dia, infelizmente, existem atividades recreativas, existem espaços comuns e, de facto, muitas vezes aquela situação de será que é contagioso, não é contagioso, e as pessoas inibem-se. E este é, de facto, em termos, se falarmos de qualidade de vida, é talvez um dos grandes óbitos em relação à psoríase, em que as pessoas de facto sentem-se que estão inibidas de se expor, mesmo na altura de férias. Portanto, há que fazer entender que é um processo inflamatório da pele, processo inflamatório que é condicionado logo geneticamente, ou seja, eu posso ter uma predisposição familiar, mais carregada, menos carregada, de um lado ou de outro, e eu posso vir a acordar, a mostrar essa psoríase ao longo da minha vida, que pode ser pequenino, como pode ser já de idade. Podemos ter pessoas que aos 60 ou 70 ou 80 anos é que apareceu a sua psoríase. Sabemos que psoríase, quando ela surge numa fase ainda muito jovem, criança ou adolescente, ela deve ser tratada de uma forma, eu diria, cuidada, persistente e talvez a mensagem mais importante é perceber que temos que tratar para além da aparente melhoria clínica. O que é isso que quer dizer? Por vezes ela pode dar prurido, que é comichão, ou não. Pode aparecer manchas avermelhadas, com mais ou menos escama, com localizações diversas. Se é certo que os cotovelos e os joelhos é típico ouvir-se, há outras localizações. Qualquer área do corpo pode aparecer, no couro cabeludo, nas unhas, nas partes íntimas. E, de facto, as pessoas, quando tiverem um processo inflamatório, que é estranho, que é bizarro, que está a recair, a voltar... Cria dor, doutor. Comichão, dor... A dor pode dar hipersensibilidade, mal-estar. Dor aguda, propriamente não. Agora, o prurido é muito frequente. E nós sabemos que, por exemplo, lesões como no couro cabeludo, que dificulta no dia-a-dia, é o vestuário, é o prurido que incómodo. E essas lesões têm que ser tratadas de uma forma muito particular. E podem estar associadas, por exemplo, com lesões dunguiais. Nem tudo que é unhas que é micose, por exemplo. Pode ser um processo inflamatório da unha. E tem que ser tratado porque, por exemplo, existe uma percentagem que é baixa, se pensarmos na totalidade, mas é significativa quanto ao número de pessoas que ao longo da vida podem desenvolver artrite psoriática, ou seja, envolvimento das articulações. Doutor, já me está a responder às minhas questões todas, numa só. Tinha-me dito ainda há bocado. Mas, de facto, não é importantíssimo, percebe que a pele
é apenas, ou pode ser apenas um dos fatores que se deve valorizar, as articulações, e sabemos que os cuidados de vida saudáveis são importantes também para a psoríase. Então vamos começar vamos deixar a artrite psoriática para mais daqui a pouco. O doutor já nos deu várias luzes relativamente à psoríase, disse-nos um fator muito importante, não há uma idade. Portanto, tanto as crianças podem ser afetadas como os mais velhos. Portanto, temos aqui uma população muito abrangente. No entanto, há um fator genético que deve ser considerado. É talvez o maior fator de risco, é esse? Assim, é o genético. Nós, perante um paciente que nos consulta, uma das perguntas, obviamente, que vamos fazer é da história familiar. Claro. Se eu tenho uma história familiar carregada de um lado e de outro, e tenho, por exemplo, uma idade precoce, eu sei que posso ter, essa criança, um prognóstico a médio e longo prazo pior. Ou seja, eu tenho que dizer àquelas pessoas que têm carga genética, que têm que ter, digamos, um controle da doença de uma forma efetiva. Sim. E devemos ter os cuidados gerais de saúde. Por exemplo, há que perceber que cuidados como colesterol elevado, ácido úrico elevado, o fígado alterado, tudo isso temos que ter cuidado, porque nós podemos precisar de medicamentos, não só pomadas. Não se julga que a psoríase controla-se só com pomadas. De pele, não é? Pomada é fundamental, não é julgar que é um comprimido ou uma injeção que resolve o assunto. Faz parte, é quase como eu costumo dizer, um processo inflamatório. Se eu tiver inflamação do estômago, eu tomo comprimido, mas não vou beber uma série de cafés, fumar bastante, porque inflama-me o estômago, apesar de eu aliviar com o comprimido do estômago. Temos de ter cuidados particulares, mas também temos que viver uma vida social normal, vamos chamar-lhe assim. Mas essas pessoas, quando são geneticamente condicionadas, elas devem ter um cuidado acrescido. Por exemplo, falamos do tabaco. O tabaco agrava a psoríase, faz recair mais os fenómenos inflamatórios de psoríase. E outra das coisas que é extremamente importante, esse processo inflamatório pode ser induzido, despertado, agravado ou perpetuado pelo simples trauma. O que é que isso quer dizer? Vamos imaginar que eu tenho uma descamação, tenho uma psoríase no couro cabeludo. Incomoda-me, ando ali a traumatizar. Isso faz engrossar, a escama fica mais dura, o processo inflamatório é mais fundo, e mesmo que eu alivie com uma espuma, com uma loção, com um creme, vai-me recair mais rápido se eu andei a coçar. Portanto, proibido coçar. E isso, a parte emocional, pode agravar. Claro. Há fatores alimentares, como por exemplo as especiarias, há alguns alimentos que podem aumentar a reatividade. E depois eu coço, e aí há maneiras automáticas, é a perna sobre a perna, é o automático a ligar. Mas portanto, é comum, não doutor, coçar. é comum quando se dá esta doença, a expansão é comum ou não? Olha, é assim, os números efetivamente reais da população portuguesa nós não sabemos ao certo, mas estima-se que 10%, 15% possam precisar de medicação geral, ou seja, comprimidos, e há várias formas de comprimidos, ou fototerapia, ou mesmo também medicamentos hoje em dia que são, quando há falência de todos os outros, que são eventualmente possíveis de fazer, como são alguns ditos biológicos. Mas normalmente como é que se manifesta, doutor? Começa... A tal escama, vermelhidão, escama, essa descamação era... Numa parte única do corpo? Pode aparecer em vários focos, simultâneos ou progressivo. O que é importante é que se surge uma escama persistente, recorrente, que volta no mesmo sítio, vai e volta, até me dar sintomas. Pode dar prurido, comichão ou não, mas que persiste, vá ao seu médico. Naquela fase inicial, obviamente com tópicos nós controlamos isso. E tópicos de uma forma, na primeira fase na segunda, primeiro para descamar, depois para desinflamar e depois para hidratar. E esse tipo de passo o paciente tem que entender, como qualquer inflamação, seja do estômago ou do brônquio. E isso é a ajuda de dizer que, apesar de ser um processo inflamatório potencialmente crónico, ele também é potencialmente passível de ser adormecido. Ou seja, o meu processo inflamatório eu não o quero ter, mas se eu tiver eu tenho que ajudar a adormecer. E se adormecer eu não tenho manifestação da minha doença. Que é isso que se pretende. E esse adormecimento da doença pode ser feito com tópicos, pomadas, loções, pode ser necessário juntar comprimidos, a luz, e os pacientes sabem que 85% a 90% das pessoas beneficiam com a luz. Quem me conhece sabe que eu digo cuidado com o sol, mas é com exagero. Mas eu costumo dizer, eu envio-os quase todos para o sol. O sol é fundamental, o senhor é muito importante. Início do dia, fim do dia, vamos desmistificar aqui um pouco. A vitamina D é fundamental. Bem, com a vitamina D, se temos déficit, dá umas gotinhas que se dá aos bebezinhos, por exemplo, que são mais do que eficazes. Segurança, eficácia, não é à custa de excesso de sol. O benefício do sol doutor, mas é óbvio. Sol. Início do dia, fim do dia, do ponto de vista emocional, psicológico, funcional, e do ponto de vista de desinflamar a pele, não é só
eczemas não é só psoríase, existem outros, e o benefício, por exemplo, o eczema seborreico melhoram com o início do dia ao fim do dia, a luz, mas nada de exageros, nem nada de dizer que é à custa do sol, que apanhar muito, que vamos ter mais vitamina D e ossos muito mais capazes. Também não é verdade. Agora, há que dizer que as pessoas podem beneficiar da chamada helioterapia, ou seja, há partes do sol que são úteis, benéficas, e que pode ser o sol da praia, como o sol que pode ser do campo, do jardim, da quinta, e que é o ideal, início e fim de dia, no verão ou no outono ou até na primavera. Estejam atentos para não se exporem naquelas horas piores, sobretudo quando o índice de ultravioleta, e que a meteorologia nos dá isso gratuitamente, é elevado. Mas de resto, ele desinflama. Então um bom complemento. Daí a fototerapia ser um dos tratamentos passíveis de adormecer a psoríase. E quando não é suficiente, existem outros medicamentos. A mensagem importante de passar ao paciente é possível adormecer o seu processo inflamatório. Procure o seu dermatologista. E à população em geral é assim, se lhe aparecer, porque também lhe pode aparecer, não precisa de ser o pai ou a mãe que tem, pode ter sido um tio-avô. Claro. Se lhe aparecer, recorra ao seu médico de família. Atempadamente. Atempadamente, que se for caso disso, orienta para o seu dermatologista, que hoje tem muitas armas para lhe ajudar a adormecer o seu problema, embora todos nós sabemos que existem, como em todas as situações, casos muito mais complicados que os outros. Não são todos desiguais. A única coisa que é igual para todos é que tem que ajudar a própria pessoa ao processo inflamatório. Repito, não traumatizem, hidratem e, sobretudo, tenham esse ar positivo, porque hoje a doença pode-se controlar. Muito bem, doutor. Antes desse tratamento, antes da pessoa descobrir que tem a doença, começa a sentir os primeiros sinais, deve, como o doutor disse muito bem, recorrer ao médico de família, que depois provavelmente o encaminhará ao dermatologista. Chegando ao dermatologista, como é que é feito o diagnóstico? O doutor reconhece a psoríase olhando para ela? Eu diria que 85 a 90% das lesões nós conseguimos identificar. Quando dúvida há, biópsia. Tem que ser retirado um fragmento de pele para fazer a destrinça, o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Sim. Mas, efetivamente, o diagnóstico clínico e em termos de imagem, hoje a dermatologia recorre de muita técnica de amplificação de imagem. E isso ajuda-nos, por exemplo, em lesões delicadas como nas unhas. Conseguimos ver com ampliação se é, digamos, uma lesão na unha que é mais compatível com psoríase ou não. Portanto, há tecnologia que nos ajuda, mas se há dúvida, vamos à biópsia, porque é a análise, o tal exame histológico, que pode ser uma ajuda complementar. Mas não se julgue que para fazer um diagnóstico de psoríase é preciso uma biópsia. A maior parte, o contexto clínico, a evolução, localização, a experiência e, sobretudo, o que nós temos que fazer muitas vezes é a destrinça de outras. E essa destrinça de outras, hoje os dermatologistas permitiram e têm permitido, através de ações de formação para o médico de família, que hoje tem conhecimento também já destas e de outras doenças, mas há ou deve haver uma interligação com as especialidades, no sentido de não deixar, sobretudo, não deixar aquela coisa. Havia um mito que, felizmente, hoje já se está a ouvir menos, não morre disso, mas morre com isso, que é uma patetice absoluta. As pessoas têm que controlar um processo inflamatório no seu início e têm direito, pelo menos, a ter dias melhores, como qualquer um de nós. Claro, até porque, doutor, também na minha introdução eu disse que era importante combater esse tal estigma social, porque eu sei que foi feito recentemente um estudo que provava que mais de 50% das pessoas que foram inquiridas diziam que a psoríase afeta muito a vida pessoal dessas pessoas. Há aqui também uma grande luta ainda por fazer para quebrar este estigma e para fazer com que estas pessoas se sintam mais aceites socialmente, por assim dizer. Sem dúvida, a parte, digamos, da autoestima é muito importante, porque isto depois é um ciclo vicioso. Se as pessoas deprimem, fogem ou procuram medicamentos, isto é um estigma. É para a população, ninguém com o diagnóstico de psoríase fica assustado ou fique, digamos, de certa forma a afastar-se. Porque a gravidade é relativa desta doença. Não é relativo porque a psoríase, se não for tratada, pode ter processos inflamatórios que... graves. Exatamente. E se eu não estiver bem, como eu dizia há pouco, eu tenho que me cuidar, sobretudo se eu tenho carga familiar, tenho uma psoríase desde jovem, eu tenho que me cuidar de fazer uma vida saudável. E a vida saudável é fazer o meu desporto, tanto quanto possível, é eu não deixar que, de facto, os meus lipídios, as minhas gorduras de sangue aumentem, o meu rim tem que estar bem. Isso é muito importante, porque eu posso vir a necessitar dos tais medicamentos. Uma terapêutica mais Exatamente. forte. E, portanto,
Hoje existem, como disse, técnicas complementares que ajudam ou podem ajudar ao controle, e para os casos mais difíceis, centros especializados poderão facultar ou dar acesso a outros medicamentos que poderão permitir, digamos, uma melhor qualidade de vida. Mas muitas das vezes chegamos mais tarde porque não fomos mais cedo. E é importante o diagnóstico e tratamento precoce, como em qualquer situação. Faz toda a diferença, claro, como em qualquer patologia. Mas, de facto, há que perceber que a psoríase é um processo inflamatório, e essa inflamação, se for intensa e extensa, vai para o sangue, circula. Eu costumo dizer que nós não temos sangue da pele e sangue do rim, temos sangue geral. Portanto, esse processo inflamatório, essas proteínas inflamatórias, essas células inflamatórias podem circular. E por isso é que elas, por vezes, eu adormeço, mas onde é que elas vão acordar? Acordam onde já estiveram mal. Portanto, eu tenho que tratar e, mesmo depois de tratado, prolongar medicação. E, de facto, na recaída, não ter a tentação de andar ali a traumatizar e tratar. E, portanto, isso consegue-se de uma coisa que eu posso estar e estou cronicamente predisposto, eu posso ter, eventualmente, uma oportunidade de ter o meu processo inflamatório, neste caso a psoríase, adormecida. É essa a mensagem. É essa a mensagem de positivo, e ainda conscientes, de qualquer forma, que há casos muito complicados. Isto não é igual para todos. Nós não temos nenhuma vacina para a psoríase. Nós temos, digamos, medicação que nos ajuda a controlar esse processo inflamatório. Mas aqueles casos mais complicados, certamente que terão que ter um cuidado particular, e a dermatologia em geral, a Sociedade Portuguesa de Dermatologia também tem procurado nisso, e a Pessoa Portugal, que tem feito um trabalho muito meritório, de pessoas com a sua doença, que querem ajudar aos que têm doença e, sobretudo, à população em geral, não só para detectar precoce, mas terem as oportunidades que qualquer um tem. E acho que esse trabalho está a ser bem feito, e como dermatologista só me posso congratular com toda essa informação. Fale-nos um bocadinho da Pessoa Portugal, doutor. O que é esta Associação Portuguesa de Psoríase? É precisamente isso, é uma associação sem fins lucrativos, de apoio ao psoriático, sobretudo na informação. Na informação, e criar, digamos, essa informação junto do coletivo, seja ela da população geral como das autoridades, para que, de facto, sejam proporcionados aos utentes, ou às pessoas que têm, aos utentes que têm este tipo de patologia, algum apoio. Porque qualquer pele que tem psoríase, por exemplo, precisa de um hidratante. Nós não temos nenhum hidratante comparticipado, como outros eczemas, ou eczema atópico, e que é muito importante os hidratantes. E, de facto, pena estamos no país que estamos, na sociedade que estamos, mas é preciso pensar que há algumas pessoas, de facto, que têm que ter apoios complementares. E os medicamentos terem a comparticipação, e a comparticipação, eu diria, condigna, naquilo que é, digamos, aquilo que até às vezes pode parecer não ser mais importante. Porque se eu não tiver, digamos, tópicos, pomadas, loções, cremes, sem comparticipação, eu vou agravar e vai-me custar mais, porque os outros tratamentos são mais caros ou podem vir a ser mais caros. Portanto, eu penso que as autoridades também já estão atentas a isso, e têm que estar, e é no fundo essa sem fronteiras, porque de facto nós queremos essa acessibilidade, eu diria acessibilidade e o direito de informação, e acessibilidade e o direito de terapêutica dentro daquilo que for possível e razoável, como certamente todos nós também queremos, que queremos que no fundo haja saúde para todos. O doutor deixou aqui uma mensagem muito importante que de facto vai de encontro ao tema deste ano, Psoríase Sem Fronteiras, tratamento para todos, é isso que se pretende, e eu acho que o doutor prestou aqui deu um belíssimo passo nesse sentido aqui ao contribuir e a estar presente aqui no nosso consultório. Agradeço-lhe muito por ter cá estado connosco, doutor. Até uma próxima. Doutor Osvaldo Correia. Falamos então de psoríase nesta primeira parte. Vamos para um curto intervalo. A segunda parte, já sabe, as perguntas são feitas.